Olá, caro aluno, tudo bem contigo? É uma satisfação estar aqui. Meu nome é Marco Rissatomi. Estamos na disciplina de Sistema de Informação Gerencial. Esse é o primeiro encontro, ou seja, a primeira teleaula. E o tema dessa primeira teleaula é apropriado para que você possa entender um pouco mais do conteúdo fundamental, dos conceitos fundamentais de Sistema de Informação Gerencial. Vamos para o nosso slide aqui só para a gente dizer para você o seguinte: fique atento, é um momento para você tirar dúvida. Então, você que já começou a estudar, já está com o livro de Sistema de Informação Gerencial, com certeza também já iniciou a produção textual e também está fazendo aí, né, já viu a web aula, está fazendo as questões ali para que você possa ter, né, um aprendizado maior. Eu diria assim, é um momento para a gente discutir, compartilhar a experiência e também não só para que a gente possa ensinar ou esclarecer a sua dúvida, mas de outra forma, você passando a sua experiência ou qualquer dúvida que você tenha, eu também consigo entender qual é o seu cenário, qual é a sua realidade aí na sua cidade, onde você reside ou onde você trabalha. E isso facilita para que a gente possa, então, sempre trazer algo mais atualizado, algo mais próximo do que você realmente precisa para ser um gestor e, principalmente, aí, conhecer os conceitos e dominar o conteúdo, tudo que você precisa em relação a sistema de informação gerencial. E a gente sempre diz assim, né? Por que não ser um gestor SIG, um gestor de sistema de informação gerencial? Ok? Então, no primeiro slide aqui, eu quero mostrar, só para apresentar, eu tenho certeza que você já está acessando, mas para formalizar aqui, Sistema de Informação Gerencial, essa é a capa do livro didático que você tem. O nosso autor é o Armelin e nós temos aqui os pontos que você vai tomar conhecimento e a gente vai aprofundar durante a nossa teleaula. A gente vai passar bastante experiência vivenciada nesse sentido, porque o mais importante agora, além dos conceitos, é você conseguir perceber como você vai aplicar os conceitos para você tomar as decisões em qualquer negócio. Então, independente da área que você tá atuando, como gestor, seja no setor de logística, setor hospitalar, numa empresa agrícola, enfim, nós teremos condições de dialogar contigo para que você possa, então, perceber onde, qual é o melhor momento para aplicar os conceitos de sistema de informação gerencial. E nós vamos passar pelos principais recursos que movem, então, a eficiência do sistema baseado na tecnologia da informação. Passaremos também a tomar conhecimento na prática de alguns exemplos, eu diria assim, do e-business, que são os negócios na internet, que foram proporcionados aí pela rede mundial. E também passar pela gestão do sistema de informação, principalmente quanto ao parque computacional, a tecnologia em termos de hardware, software e principalmente aí no planejamento das necessidades e do gerenciamento dos sistemas de informação, documentação necessária, plano diretor da tecnologia, enfim. E você vai também conhecer qual é a importância da informação, principalmente no que tange aí a ser um bem da empresa, ser um bem organizacional e, por que não, se preocupar com a segurança. Então, um dos itens muito importantes que a gente vai estar tratando nessas 4 teleaulas são esses, né? Mas o item segurança é um item muito importante e faz parte não só da parte da tecnologia, mas você, como gestor, tem aí uma responsabilidade de criar um clima organizacional para que os processos sejam, né, desenvolvidos, executados de forma segura também.
No primeiro momento agora, eu gostaria de fazer uma questão diagnóstica, vamos dizer assim, né? Vamos entender como é que você está em relação aos estudos. Eu vou fazer um jogo no Kahoot. Eu tenho certeza que você já aplicou o Kahoot ou não, né? Nas teleaulas anteriores, você teve oportunidade. Então, eu convido você para acessar o Kahoot. Vamos lá para a tela, você tem aí o endereço kahoot.it. Você vai acessar no teu mobile, ou seja, no celular, ou então no notebook, ou mesmo no desktop. Você pode estar acessando no teu browser kahoot.it. Eu vou dar um tempinho aqui e o número que está aí para você é 73, que é o número do PIN, 0541. Vou dar um tempinho para você acessar, mas eu gostaria de lembrar também que esse jogo é um jogo que você tem oportunidade somente nessa aula ao vivo, ou seja, quem está nesse sistema. Se você vai acessar essa aula futuramente pelo AVA, pelo ambiente virtual, infelizmente você não vai conseguir fazer o joguinho, mas vale a pena também acompanhar para você ver os comentários que a gente vai fazer durante o joguinho aqui, ou seja, o jogo em si, né, que é o Kahoot, e aí a gente vai entendendo, aprendendo junto contigo também, a partir das respostas, das participações que você tem. Se você tiver qualquer sugestão, vivência, experiência, que faça no chat, mande para nós o seu questionamento, a sua opinião. É importantíssimo para que a gente alinhe cada vez mais, né, fiquemos mais próximo, principalmente é isso que eu gostaria de fazer, né, fiquemos mais próximo do seu conhecimento, da sua necessidade, e aí a gente vai crescendo junto nesse aprendizado nessas próximas 4 semanas, ok? Bom, então vamos lá, a gente está com bastantes participações aqui. E a primeira pergunta é mais diagnóstico, para entender como é que você está no sentido de sistema de informação gerencial. Enquanto vocês vão entrando aí, eu vou comentando que tem alguns links de vídeo que você pode estar assistindo e entendendo outros acessos a materiais de outros autores na nossa biblioteca virtual. É importantíssimo que você tenha esse acesso, até para você ter outras referências, né? O conteúdo é o mesmo, lógico, o conceito é o mesmo, mas tem outros cenários e de repente você consegue aprender de forma diferente com outros autores também. Então fica aí a dica para você acessar na biblioteca virtual, tem vários livros, vários autores muito bons lá, além do livro didático que você tem em mãos. Vamos começar então, a gente vai dar um start agora, enquanto eu estou jogando aqui na primeira questão, você pode continuar entrando no Kahoot. Vamos lá. A primeira pergunta aqui, relacionada aos conceitos e princípios, lembrando que o PIN continua sendo o mesmo, 730541. A questão é, na organização, falar em gestão da informação, falar em sistema de informação, tem como objetivo final o quê, né? Qual que é o objetivo final, o principal objetivo do sistema de informação? Tomada de decisão, informatização da empresa, integração do sistema ou estruturação dos dados? Muito bem, a maioria acertou, tomada de decisão, então eu fico muito contente, né? Várias pessoas responderam, mas o bacana aqui é entender que vocês estão no caminho certo, ok? Só para a gente falar aqui, o RAI 4700 está com 915 pontos liderando, e Veiga em segundo e Fernando Mock de Minas Gerais. Muito bem, então ficamos aqui. O que eu tiro, né, nesse momento, qual que é a minha percepção, vamos falar assim, em relação a esse diagnóstico? Vocês estão no caminho certo, a maioria acertou. O sistema de informação tem toda a tecnologia, tem vários benefícios, mas o objetivo final é a tomada de decisão, baseado em informação segura, baseado em informações verídicas, baseado em informações exatas, com exatidão, de confiança e de integração de todos os departamentos de uma organização. É dessa forma que a gente vê o sistema de informação e é isso que a gente vai desenrolar durante o nosso encontro, nossas 4 teleaulas. Então,
O primeiro conceito, vamos lá? Sistemas. O que vem a ser sistemas? Nesse momento, eu gostaria que você realmente parasse para refletir no seu ambiente de trabalho ou no seu ambiente de casa mesmo, onde você convive com as pessoas, na sociedade, na rua. O que seria um sistema? Será que você percebe como funcionam as coisas? É assim que você deve entender sistema de informação também. Só que, quando a gente está falando de sistema de informação, não é um sistema fisicamente só. Além disso, você está tratando dados e informações. Então, vamos para o conceito no quadro. Sistema de informação, então, segundo o laudo, em 2004, ele diz assim, é um conjunto de componentes interrelacionados que coleta ou recupera, processa, armazena e distribui informações para quê? Exatamente aquele ponto que a gente disse agora há pouco, para a tomada de decisões e, logicamente, fazer todo o controle da organização. A gente vê nesse diagrama, ilustrando o que está na definição do laudo. Então, é um sistema que faz um processamento através das entradas e ela recupera ou distribui informações através das saídas. Então, eu posso aqui já começar a dar um norte para você. Quando a gente fala em entrada, a gente está se referenciando a um dado. E, quando a gente fala em saída de algum processo, estamos falando em, no caso aí, informação. Basicamente, aí, bem a grosso modo, seria isso. Agora, é importante perceber nesse diagrama é que estamos falando de um ambiente organizacional no qual não é só um software, não é só um computador. O sistema envolve outras partes, ou melhor, outras pessoas. Todas as partes, pessoas envolvidas no processo, devem estar relacionadas com o sistema. Por exemplo, o governo. Ela determina alguns itens, algumas diretrizes e nós precisamos também, eu diria assim, seguir essas normas. Os fornecedores, eles não são simplesmente fornecedores de um produto, mas sim eles podem estar direcionando, eles podem estar nos ajudando numa inovação. Então, o sistema de informação vai fazer com que possamos controlar os produtos recebidos dos fornecedores, mas, além disso, podemos negociar através do sistema de informação com os fornecedores, da mesma forma com os nossos clientes, a própria sociedade pode ter participação, enfim. Todas essas pessoas, todas essas partes interessadas devem ser lembradas, devem ser consideradas e devem participar do processo do sistema numa organização. Num outro esquema que eu vou mostrar agora aqui, segundo o Bautson e Phillips, em 2012, ele mostra esse diagrama num tripé aqui para o objetivo do sucesso do negócio. Então, quem são as partes que ele está elencando como principal para o sucesso do negócio? É a tecnologia da informação, é a própria informação tratada pelos sistemas e também o pessoal, que são as pessoas, as partes interessadas, conforme a gente disse agora há pouco. Eu reforço aqui, o seu papel aqui como pessoal, como pessoa que tem o lado da inteligência, o lado do domínio do conhecimento. Cada dia que passa você conhece mais e amanhã com certeza você tem um conhecimento diferente do que tem hoje. Muitas vezes pode ser até contrário ao que você tem hoje. Mas com certeza por quê? Porque você teve novas experiências, novas argumentações com os colegas, com o mercado, com o governo. Enfim, você vai agregando esse conhecimento e vai se tornando melhor para o seu sucesso no seu negócio. E é assim que funciona o sistema. Então, quando a gente fala em tratamento de dados, falando em processos de negócio, tudo isso vai envolvendo para que você possa, de certa forma, contribuir, determinar, definir como são as regras de negócios que vão ser implementadas no sistema de informação. Ok? Então, continuando ali, a pessoa normalmente são aquelas que realmente decidem alcançar o sucesso. E você pode decidir não sendo somente um gerente. Qualquer pessoa tem um poder de decisão. A partir do momento que você participa, esteja engajado,
né, vai conseguir participar eu diria assim, de uma construção para o sucesso do negócio. Então, fica aqui esse conceito de sistemas. Na sequência, agora, a gente vai falar sobre dado e informação. Então, um outro conceito envolvendo sistemas de informação, a gente vai falar em dado ou informação no quadro. Qual que é o conceito, então, de dado e informação? O primeiro deles eu vou falar sobre o dado. Segundo Nichols, em 69, ele diz que o dado pode ser considerado um potencial, ou seja, uma informação em potencial. Ele está citando aqui que futuramente um dado passará a ser uma informação. Vamos continuar, segura esse conceito e a gente vai construindo junto com você. Ó. Os dados como matéria-prima, então o Davis e Orson aqui também, ele dá mais ou menos, né, as mesmas diretrizes. Ela é uma matéria-prima para a informação. Então ele está falando que o dados também vai ser em algum momento vai ser uma informação. Mas ele complementa, que definem como um grupo de símbolos não aleatórios, representa quantidades, ações, objetos. Aqui ele dá uma detalhada melhor, é muito bacana saber disso, porque não pode ser só letras e números, mas sim até ações pode ser dado, objetos. Aí a gente complementa também com vídeo, som, qualquer item nesse ponto pode ser considerado dado para ser tratado, analisado, organizado, construído para ser uma informação para a tomada de decisão. Continuando ainda, o Loudon, em 98, ele diz assim, representa eventos, ocorrências, fatos que acontecem na organização ou no ambiente físico antes deles terem sido organizados em um formato que as pessoas possam entender e utilizar. Então, muitas vezes ele está dizendo o seguinte, né? Será que o dado a gente já consegue compreender e utilizar? Muitas vezes não, né? Mas futuramente vai ser. A partir do momento que é uma informação, aí passa a ser útil. E a nossa, eu diria assim, a nossa responsabilidade como gestor SIG é nos preocupar em construir um processo para que consigamos definir quais são os dados realmente necessários para eu conseguir distribuir, tratar, disponibilizar uma informação que seja útil. Então, essa palavra é bem bacana. Utilidade da informação. Se a informação não é útil, ainda não é informação. Tudo bem? Continuando aqui em dado ainda, a gente vai mostrar um esquema e falar do seguinte, são símbolos quantificados. Então, qualquer dado que possa ser já quantificado ou quantificáveis, ele passa a ser realmente um dado e considerado bom para um tratamento de dados. E aí, da mesma forma que eu complementei agora há pouco, segue aqui, imagem, som ou até mesmo uma animação. Vamos ver alguns exemplos de dado? Então, eu coloquei aqui data atual, né? A data sempre naquela ideia de que você está qualificável ou quantificável, tudo bem, ele tem um formato e esse formato é importante. Se não tiver um formato, eu não consigo ter essa identificação necessária. Então, sempre pensando nisso também, não é algo aleatório. Muitas vezes você pode até conseguir tratar isso, mas à medida que ele vai se tornando significativo e quantificável, melhor vai ser para que você possa, então, continuar na evolução do dado para uma informação. E aí vem país que reside, né, um texto aqui, mais uma data de nascimento. E aqui, por que eu coloquei essa data de nascimento? A partir do momento em que eu tenho dois dados, eu começo a obter alguma evolução nesse dado, que seria a idade. Por que eu coloquei idade aqui como uma evolução desses dois dados? A gente sabe que na legislação nós podemos emitir uma carteira nacional de habilitação somente para as pessoas que têm um limite de idade X. E é assim que funciona dentro de qualquer processo de negócio. Aqui a gente está falando da legislação da CNH, mas dentro da sua organização também tem as suas regras. E aí, outros exemplos de dados, seria a pessoa, seria a fotografia da pessoa, enfim. Aí vai
da sua abstração para começar a entender que um dado pode ser significativo, ele pode ser útil à medida que o contexto vai trazendo para você e você vai tendo o conhecimento e o tratamento desse processo de forma adequada. Vamos para a informação? Então, a informação são dados que foram moldados num formato significativo, voltando aqui à palavra útil. Então, e utilidade para as pessoas, para o homem, segundo Loudon, 98. E complementando os, ele diz que tem que estar num contexto. Então, a informação é um dado que tem um significado em um contexto. Isso é muito forte. Isso é muito forte e muito importante você saber disso. Porque um dado, num determinado contexto, não significa muita coisa. A partir do momento que está dentro de um contexto, significa que você tem o conhecimento, você tem a experiência de estar tratando aquele dado, você já identificou e tem o significado. E aí passa a ser útil para você tomar a decisão. Então, nesse gráfico aqui, mostrando no slide aqui, é aquele mesmo desenho mostrando que a transformação acontece sempre nessa ordem, né? Eu tenho o dado que passa pela transformação e me fornece uma informação de acordo com uma manipulação, uma organização, até mesmo uma seleção de um dado. Então, são processos muitas vezes simples, outros processos podem ser mais complexos. Vamos falar sobre o valor da informação? Você sabe que no início da aula eu comentei sobre o valor da informação e Beal, ele especifica, coloca alguns critérios chamado lei da informação de alguma maneira que fica mais prática para você definir e você perceber pelas características que ele cita, Então, é infinitamente compartilhável. Ela pode ser compartilhada sempre, recompartilhada, vamos falar assim. Olha, eu compartilho com alguém, você pode estar compartilhando com outros colegas seus e assim por diante. Um dos pontos fundamentais do valor da informação é quanto à sua frequência, quanto maior é melhor, quanto à precisão. As informações não podem ser mais ou menos. Da mesma forma que a gente falou na data, eu tenho um dia, mês e ano, ela tem que ser precisa. Eu não posso ser mais um dia ou menos dia. Quanto mais precisa, é melhor para que eu possa, então, realmente ter a segurança do tratamento daquele dado. Possui integração entre elas, então as informações podem ser integradas num departamento para um outro departamento ou a sua, com outros colegas também em função dos processos que você tem. Qualidade de acordo com a natureza. Então, da mesma forma que a gente falou que a informação tem um significado e uma utilidade de acordo com um contexto, aqui a qualidade da informação ela pode ser diferenciada de acordo com a natureza de utilização ou do contexto onde ela está sendo aplicada. Ela é perecível? Sim. Muitas vezes uma informação, ela tem um significado hoje, mas amanhã acaba não sendo mais significativo. Qualquer resultado de uma venda mensal que aconteceu no mês passado, eu tenho esse dado válido por um mês. No próximo mês, aquele dado já não é mais válido. Ah, mas eu posso jogar fora? Não, não é isso que eu quero dizer. Você vai fazer o tratamento adequado para aquela informação. Se eu estou analisando o valor do faturamento de vendas, assim, dizendo para o mês, cada mês tem um valor diferente. Agora, o acumulado disso passa a ser importante, significativo também. Se eu vou fazer um comparativo do mês de um ano para o mês do próximo ano, continua sendo significativo. Continuando ainda no slide, só para a gente concluir essa parte, a informação se multiplica. Então, à medida que você vai fazendo a integração, você consegue mais, eu diria assim, da mesma forma que eu falei agora há pouco do acumulado do valor do faturamento mensal, significa que eu estou integrando com outras visões, outras necessidades, outras regras de negócio e ela acaba se multiplicando rapidamente. Então, fica aqui o conceito de dado e informação. Se tiver qualquer dúvida, vamos estar complementando.
Conhecimento. Vamos para o próximo conceito. O que é conhecimento para você? Será que é importante entender o que é conhecimento? Eu coloco dois termos aqui, que é conhecimento e tecnologia, porque nós estamos falando em tecnologia da informação. E aí a tecnologia, ela sempre está associada a conhecimento, porque a tecnologia também, ela é uma evolução, e o conhecimento da mesma forma. Então, é um produto da ciência e da engenharia que envolve conjuntos de instrumentos, métodos e técnicas. À medida que eu vou conhecendo melhor como executar a minha tarefa, aplicando uma ou várias técnicas, se eu conheço uma técnica, você conhece outra, eu posso estar criando uma terceira. E é assim que funciona com a tecnologia e é a troca do conhecimento, cada vez aumentando só na quantidade, não, principalmente na qualidade, na aplicabilidade e na solução de algum problema, que é exatamente o que está escrito aqui, ó. Sempre visa a resolução de um problema, ou pelo menos ele visa a criação de um produto novo, que, por sua vez, pode ser até uma resolução de um problema. Mas não naquele sentido de problema, de crítico, mas sim de novas situações que você pode proporcionar. E uma aplicação prática do conhecimento científico às diversas áreas da pesquisa. Então, a gente sabe que, no conceito geral, a gente tem o conceito de conhecimento e da própria tecnologia para ser aplicada em várias áreas do conhecimento, em várias áreas de pesquisa. E é assim que a gente faz quando a gente quer conhecer mais. O próprio nome diz, eu quero conhecer mais, isso faz parte da gestão do conhecimento. Então, dentro do segmento que eu atuo, seja ele naqueles setores que eu comentei, né? Ou agricultura, ou então o setor de automóveis, qualquer setor que você esteja trabalhando, você vai começar a conhecer os processos de negócio exatamente para refletir isso num sistema de informação. E o seu papel de gestor de informação na sua empresa, ele pode ser assim muito significativo e importante a partir do momento que você realmente participe. Continuando em conhecimento, e vamos no slide aqui, a tecnologia então pode nos ajudar e por ser uma técnica evoluída, eu utilizo várias técnicas, eu vou evoluindo ao longo do tempo através das nossas experiências que estão constantemente sendo atualizadas também. E a tecnologia da informação permite que a empresa possa ser mais competitiva nesse mundo, né, que de uma expectativa cada vez maior, os clientes cada vez querendo ou na expectativa de algo diferente. Então, um melhoramento do conhecimento faz com que a gente também faça a melhoria da gestão do conhecimento, através, ou melhor, né, com o objetivo da inovação, ou então, pelo menos, para melhorar também os processos de negócio. Então, fica aí o conceito de que conhecimento sempre a gente vai acrescentando, vai melhorando, vai tendo mais segurança naquilo que eu sei e naquilo que eu posso fazer. Vamos ver um exemplo prático aqui numa situação, problema na empresa Coisa para Casa. Essa empresa é uma empresa de compra e venda, né, de comércio, e os proprietários necessitam de algo diferente, pensando em sistema de informação já, porque ele está passando por uma situação que não é desejada, né? Então, será que com o detalhamento, a visualização dos processos de negócio, eu consigo resolver essa situação? Será que com o sistema de informação eu consigo resolver essa situação? Ou seja, ele perdeu ou então não está encontrando essa quantidade, né? 15 itens de xícaras, 15 xícaras no caso do estoque dele. Como que a gente pode resolver, né? Então, entendendo como é que funcionam os negócios, que é o controle de estoque, a venda, a compra dos produtos que ele tem na loja dele, na Coisa para Casa, será que ele vai conseguir fazer uma implantação de sistema adequada? É isso que a gente vai resolver aqui para ele. Mas antes disso,
Vamos retomar um pouco aí o conceito que a gente já falou, que você já estudou também. Vamos para o Kahoot? Então, mais uma vez, vou chamar aqui o Kahoot. Para quem não acessou ainda, kahoot.it. O PIN é aquele mesmo que foi gerado. Então, vamos lá para o nosso PIN. Eu vou dar só um tempinho aqui para você acessar ainda. 730541. Aqueles que estão conectados vão continuar. Lembrando que quem vai acessar a aula no ambiente virtual não vai ter, né, oportunidade de jogar. Só agora aqui nessa aula ao vivo, tá ok? Então, vou para a próxima pergunta, é a segunda pergunta. Vamos lá. A gente vai completar essa frase. O gestor consegue tomar decisão em função do quê? Do conhecimento, da informação ou do dado? E do que ele necessita? Da informação ou do dado? E após processar o quê? Então, é algo bem simples, mas é interessante para você pensar, refletir e tem que ser rápido, né? Quanto mais rápido você fica lá no topo do resultado do Kahoot, ok? Vamos ver como é que vai ser a performance nesse momento. Então, a maioria acertou. 94 pessoas acertaram aqui, então a maioria acertou. Eu fico muito contente porque vocês, além de ter estudado, né, vocês já também prestou atenção nesse momento. Então, só para a gente comentar, vamos lá no Kahoot. Gestor consegue tomar decisão em função do conhecimento. Você tem o domínio do conhecimento, você conhece a situação, então você vai decidir a partir da informação, que são resultado do processamento de dados. Vamos ver como é que está o resultado até agora? Muito bem, mudou um pouco aí o cenário, né? A Gabriela Pinhumi, ela foi para 1805, está liderando, depois veio o Guilherme e a Mari São Pedro em terceiro. Muito bem, vamos voltar aqui para o nosso slide e a gente vai partir para o próximo, ou melhor, vamos continuar para a resolução daquela situação, problema da falta da quantidade de xícaras, tá? Como que a gente vai fazer isso? Sistematizando. Então, sistematizar como que é, o que envolve, vamos entender. Estabelecer metas para formalizar os processos de negócio, significa sistematizar. Então, a gente precisa conhecer as regras de negócio. Aí você pode estar falando, mas professor, você falou bastante da regra de negócio, falou bastante de processo, mas o que vem a ser isso, né? É o passo a passo da atividade. Isso é sistematizar a partir do momento que você consegue visualizar, perceber quais são as atividades envolvidas no controle de estoque, aí é possível sistematizar. Significa colocar uma ordem, uma sequência do passo a passo e prever algumas situações também que podem ser um contratempo ou uma ocorrência não desejada. Por isso, é importante você conhecer o processo, conhecer a realidade. Se eu nunca trabalhei no controle de estoque, provavelmente eu não vou conseguir contribuir. Mas é importante você, pelo menos, participar para entender e aí pode ajudar no conceito de sistematização, que é o que você pode fazer como gestor SIG. Vamos lá, continuando. Falar em formalizar significa colocar no papel, colocar, né, a comunicação de todos, a visualização de todos envolvidos. Principalmente entendendo qual que é o procedimento, a tarefa, envolvendo os dados, informação e conhecimento. Se você não conhece, vai tomar conhecimento com certeza, senão você não vai conseguir ajudar. E é exatamente esse o ponto que a gente sempre diz, né? O gestor SIG não pode estar alheio aos conhecimentos ou às regras de negócio de uma organização. Continuando em sistematização, a gente começa a aprofundar um pouco mais. Vamos relembrar o que é um dado? E aí a gente fala assim, todo produto movimentado no estoque, o que é movimentação? Ou é entrada ou é saída. A gente pode estar fazendo o seguinte, né? Aqui é uma sugestão.
vamos registrar aquelas ocorrências, aqueles fatos, conforme foi citado pelo laudo, e dizer o seguinte: quais são os dados que eu vou registrar para indicar essa movimentação? Uma data, qual foi o produto movimentado, a quantidade, quem é o responsável pela movimentação, qual foi o motivo. De repente eu posso dar uma baixa porque o produto estava vencido, então eu vou dar uma baixa, vou retirar do estoque, porque senão eu posso estar vendendo esse produto vencido para as pessoas, então isso não é nada conveniente. Isso faz parte de regra de negócio? Também. Então a gente estava falando agora há pouco, será que tem algum motivo ou alguma ocorrência não desejada? Pode acontecer, então você vai começar a trabalhar com isso também. Origem, quando a gente fala em movimentação, normalmente tem de onde veio para onde vai. Então, se é a origem do fornecedor, provavelmente eu esteja comprando esse produto e eu estou acrescentando no meu estoque. Destino é quando você está retirando do teu estoque e transferindo, ou seja, entregando para o cliente. Então, basicamente, aí é um exemplo bem típico para você entender. E cada item do produto deve ter uma quantidade de saldo atualizado, que é exatamente aquele ponto em que o proprietário dessa empresa, Coisa para Casa, ele percebeu que existia uma quantidade no controle dele, mas fisicamente não tinha as 15 xícaras. E aí, vamos pensar nessas duas regras de negócio aqui? Ao detectar uma quantidade de saldo negativo, deve ser verificada a situação. Então, isso normalmente não é comum acontecer, ou será que é? Muito bem, é comum. Mas não deveria acontecer. Se eu tenho um estoque fisicamente lá das xícaras ou de uma caneta, no meu controle, no meu sistema de informação, provavelmente tem lá a quantidade 1 ou quantidade 15, a quantidade exata do meu estoque. Isso é o que deveria acontecer. Mas por algum problema, alguma falha, não ficou consistente. Houve divergência entre o controle e o físico, que é exatamente onde a gente diz: sistemas de informação significa ter a preocupação em conhecer todos os processos, mesmo aqueles processos que são indesejados. Por uma falha, a gente vai acabar tendo essas inconsistências. Tudo bem? E aí o aluno está falando aqui, pessoal de Minas, muito bem, pessoal de Minas fazendo uma participação, gostei bastante. A acuracidade, no caso do estoque, resultado do inventário, é dado ou informação? Na verdade, é uma pergunta que ele está falando, No caso, é um dado. Ele vai fazer uma apuração e o resultado, ele é um dado, mas é preciso. Ótimo. Mas aí, a diferença que eu tenho em relação a um ou outro, a diferença que a gente consegue aí obter em função do físico e do controle passa a ser uma informação, porque eu preciso tomar uma decisão. Eu tenho que buscar. E que é o que aconteceu nessa regra aqui. Vamos para o slide aqui, só para a gente reforçar. Quando teve um estoque negativo, eu tenho que tomar uma ação. Deve ser verificada a situação. Aí eu vou voltar, relembrar, ver as anotações, se teve rabisco, se for no papel, se teve no sistema, quem foi responsável, etc. Eu posso estar entendendo do processo, mas para eu conseguir achar o motivo do saldo negativo, eu preciso resgatar isso. Continuando. Ao detectar quantidade de saldo insuficiente, deve providenciar a aquisição para repor. Muito bem, o próprio sistema pode nos ajudar. E aí é outra regra de negócio. Vamos pensar que num determinado estoque, ou pela movimentação, pela sazonalidade ou pelo conhecimento do meu negócio, eu sei que eu tenho que ter uma quantidade X no meu estoque. Chegou naquele mínimo, automaticamente o sistema pode sugerir a compra. Aí a gente pode idealizar vários processos automatizados, com inteligência artificial, enfim. Mas antes disso, é importante você entender e perceber que tem que ter esse pensamento, tem que definir essa regra. Você tem que conhecer e definir para que isso aconteça. É exatamente nesse ponto que eu chamo a atenção para que você possa ajudar aí a resolver essa situação. Continuando, só para a gente fechar essa situação, problema, nós temos assim, a decisão tomada por conhecer a realidade do negócio é sua e você já começou a conhecer. A própria participação de Minas aí foi bem bacana, porque
trouxe aí a percepção de que vocês estão entendendo a situação, né? Ou seja, o conceito de controlar estoque, o conceito de sistema de informação, onde o sistema de informação pode ajudar. Então, a partir de informações que foram devidamente tratadas a partir destes dados, a gente pode, inclusive, aí, parte dele ser automatizado por um procedimento de sistema de informação. Vamos ver alguns exemplos aqui de informação, de dados envolvidos, que é aquilo que a gente comentou, né? Numa das regras é um critério de reposição de estoque. Se eu tenho um saldo de 53 itens, será que é o momento para fazer o pedido? Então, o estoquista, que é a pessoa que provavelmente tem que ter mais conhecimento do histórico de movimentação, ele pode decidir qual é a quantidade mínima desse produto, no caso aí o jogo de xícara, para que não falte. Ah, mas professor, faltar por um erro é uma coisa, faltar dentro de uma movimentação comum é outra coisa. Beleza, é isso mesmo. Mas onde mora o teu conhecimento? Onde você pode fazer a interferência mais adequada possível? Ou você faz um tratamento automatizado, dependendo da situação, você consegue fazer isso, ou então você pode estar colocando uma margem de erro para que você possa, então, garantir que o estoque vai existir para o próximo cliente. Então, são decisões estratégicas da empresa. Lógico, ela precisa de investimento para isso? Precisa. Qual que é o risco disso? Ou perder a venda, ou então conseguir manter a venda, mesmo com os erros que acontecem operacionalmente pelas pessoas, vamos dizer assim. Ok? Vamos continuar aqui. O próximo conceito é processos de negócio. E aí a gente vai entrar no conceito de processo de negócio para entender que quando a gente fala num processo, a gente continua envolvendo dado, informação, conhecimento e sistema. Mas quando a gente fala em processo de negócio, a gente começa a aplicar mais relacionado às regras de negócio. Compreender, então, a relevância dos dados, que é o que comentei quando a gente está falando dos dados, né? A relevância não só do dado, mas da informação e da própria evolução dos processos. Compreender as necessidades do negócio em termos de regra de negócio, como a gente falou do controle de estoque. A gente estava dando exemplos de regras básicas, simples, mas podem cada vez mais terem implementações mais sofisticadas. Conhecer e rever o valor da informação na empresa, se um estoque mínimo é um valor, né, tem um valor significativo ou não, aí depende do que a gente comentou agora há pouco. Será que eu consigo fazer com que as pessoas, né, se preocupem o suficiente para não errar? Ou então eu tenho que ter essa margem de erro? E compreender as necessidades a partir dessas regras. E o que vem então a ser as regras? É a base para o funcionamento de um sistema. Todos os detalhes que está relacionado à regra, ou melhor, ao funcionamento de um sistema, de qualquer sistema. A gente está falando do estoque, mas poderia ser qualquer outro sistema que você trabalha hoje, no setor agrícola, no setor hospitalar, enfim, né? Essas regras, então, são restrições sobre as operações, segundo o Boff, ele diz aqui, né? Operações dos negócios, da organização, tanto em dados como nas operações que elas modificam. E não só dentro naquele nível, mas ele diz assim, né? Dentro do contexto operacional ou estratégico, né? Melhor dizendo que operacional até o estratégico. Um outro conceito de processo de negócio e regra de negócio vem de Cardassius, que ele diz assim, ó, define e controla o funcionamento da organização. As regras é que realmente determinam o que a organização vai precisar. E isso também é base fundamental para o desenvolvimento do software, porque a partir das regras de negócio é o que eu defino requisito de software. Aí por que eu estou falando isso, né? Aí você pode estar pensando, mas professor, eu não sou da área de TI.
mas provavelmente em alguma oportunidade você vai fazer parte, pelo menos uma parte mista da equipe de tecnologia da informação, e é importante você conhecer que quando o técnico ou o analista de sistema da equipe de tecnologia da informação vai fazer uma abordagem, tomar conhecimento dos processos, ele vai falar em requisitos de sistema. E aí você vai falar em regra de negócio, é aquilo que você realmente precisa. E a partir desse momento, o próprio analista também vai compreender, vai conhecer melhor quais são os processos de negócio e quais são as regras de negócio, para que você possa levar para ele e ele vai entender, vai definir os requisitos de acordo com o que realmente você precisa nos processos do seu negócio. É mais ou menos isso que acontece no dia a dia, é a experiência nossa em relação à vivência dos desenvolvimentos de sistema. Vamos ver como é que o processo de negócio evoluiu com a tecnologia da informação no slide, mostrando rapidamente aqui, em alguns pontos de 1960 até hoje, quando hoje nós percebemos uma integração via internet, totalmente interconectados, não só pelo e-business, mas também pelos IoT, que é o Internet of Things, a gente tem uma série de recursos, mas antes não era assim. O Brian, nessa pesquisa, ele diz assim, lá no começo era somente processamento de dados, era somente praticamente lá, de mais e menos, somatória e diminuição de dados de números. E na década de 70 começou a utilização do sistema de informação gerencial para controlar e verificar se aqueles dados estão levando para a tomada de decisão. E aí em 1980, mais ou menos nessa década de 70 a 80, entrou ao uso aí o sistema de apoio à decisão. Lógico, baseado no que a gente tinha de sistema de informação, sabendo que esses dados estão adequados, corretos e confiáveis. Por isso, então, o sistema de tomada de decisão assim ficou mais evidente. E na década de 90 aqui, 80 para 90, começou a ser utilizado também alguns sistemas específicos na parte estratégica, já de tomada de decisão a nível executivo, podendo comparar dados e informações internas com as informações externas, para que possa perceber não só uma proposta internamente, mas também de evolução, de inovação. Então, fica aí para que você possa entender o que é um processo de negócio e como é que ela veio evoluindo e para onde que você pode direcionar os esforços. Então, onde você vai direcionar esforço? No processamento de dados, no sistema de informação gerencial ou já conseguir algo no sentido de integrado com o mundo todo? Mas lembrando que, para eu ter integrado com o mundo todo aquela informação correta, eu tenho que estar com todo o legado do meu banco de dados, meus processos de negócio sistematizado com certeza. Senão eu não tenho informação confiável para que eu possa disponibilizar numa loja virtual, por exemplo, no e-commerce. Vamos para o próximo assunto aqui. Conceito de classificação de sistema. O que é uma classificação de sistema? E aí, a gente vai falar em 3 níveis. A nível operacional, segundo o O'Brien, a nível de decisão e a nível de vantagem competitiva. É nesses níveis que uma empresa trabalha e dessa maneira que ele consegue ter confiança nos processos operacionais para que se tome a decisão e, a partir da tomada de decisão, ter uma visão também de manutenção da empresa com uma estratégia de vantagem competitiva. E a vantagem competitiva nada mais é do que perceber que a empresa tem potencial suficiente para ser competitivo frente aos seus fornecedores ou então ser até inovador, para conseguir oferecer um serviço diferenciado, mais próximo do que tem lá a expectativa dos clientes. Vamos ver aqui quais são
os tipos de sistemas segundo o nível ou quanto ao nível na organização. Os sistemas de processamento de transação, chamado de SPT, são aqueles que registram os fatos, as ocorrências. Eu vou mostrar aqui diagrama, é onde faz o input e o recebimento da mercadoria, como um exemplo que a gente está falando agora no controle de estoque. Então, faz o registro lá pela compra, a partir do momento que aquele produto chega no estoque, eu faço o recebimento. Isso é uma responsabilidade do sistema de processamento de transação. E aí vem para o sistema SIG, a nível gerencial, a nível intermediário, onde eu posso começar a tomar a decisão, mas principalmente controlar se os meus dados do processamento transacional está adequado, correto, através de uma rotina diária ou semanal, né? Conferindo, fazendo um mapeamento de como foi o comportamento dessas informações e do próprio controle. No nível estratégico de apoio à decisão, SAD, que é o Sistema de Apoio à Decisão, ele pode, no caso aí, caso ele entenda que houve uma falha em algum momento pela falta de controle de estoque, ele pode alterar a rotina, alterar algum processo, algo, né, para que possa minimizar essa falha. E no último nível aqui é o Sistema de Apoio ao Executivo, que nesse caso aqui, o sistema de apoio executivo, ele pode estar interferindo já com informações externas, por exemplo, de um fornecedor, de um concorrente, de um cliente. No caso de um fornecedor, ele pode estar decidindo a escolher um novo produto ou até mesmo escolher um novo fornecedor. Então, é importante você perceber que à medida que você vai elevando o nível na organização, vai aumentando também o nível da tomada de decisão. A tomada de decisão acaba sendo mais preciosa ainda lá no nível superior. Eu estou acrescentando mais uma camada aqui de automação. Então, você pode fazer, tanto na parte de robótica, ou então integração com outro sistema automatizado, uma integração de uma nota fiscal, ou então um compromisso financeiro com o banco. São rotinas automatizadas que, independente da intervenção humana, ele vai acontecer automaticamente. Vamos falar aqui de uma outra camada importantíssima que tem o seu papel fundamental como gestor SIG, é pensar no sistema de trabalho do conhecimento. Lembra do conceito de conhecimento que a gente disse lá no início? Muito bem, aqui é o momento em que você vai consolidar todos os processos de negócio, todas as regras de negócio em conhecimento, porque você já conhece a empresa, você vai tratar a empresa do nível de automação aqui, né, até o nível estratégico. Então, ao longo desses níveis aqui, de todos os processos, você vai conseguir mapear isso através desse sistema de trabalho do conhecimento. Mostrando também em relação às áreas funcionais, para que a gente possa perceber a integração dos sistemas. Então, essas são as áreas funcionais que nós temos, né? Venda, marketing, não são só essas, mas só para exemplificar, né? Que eu posso ter uma área funcional de vendas que está no nível operacional, nível gerencial ou nível estratégico, passando também pelo nível do conhecimento. E aí, essa integração pode acontecer com outras áreas funcionais, vendas e marketing com a contabilidade, com recursos humanos e ao contrário, né? Recursos humanos com a fabricação e assim por diante. E é importante nessa integração você perceber que você está registrando, gerenciando para atingir uma meta e a integração de todas as áreas funcionais ainda pode ter integração com a área externa, que é o cliente, ou a cadeia de suprimento, disponibilização de uma loja virtual e assim por diante. Bom, fica aqui então o conceito dos tipos de sistema para que você possa conseguir direcionar bem os seus esforços, a sua manutenção, para que o sistema realmente entre em funcionamento da forma mais adequada possível. Porque você está conhecendo, aplicando as técnicas da gestão do sistema de informação às necessidades dos processos de negócio da empresa.
Vamos para o próximo conceito, sistema computacional. O que vem a ser um sistema computacional? Aqui, eu diria assim, ele está bem mais focado para a área computacional, a área de tecnologia da informação. E aí você pode estar pensando, né? Tá lembrando o seguinte, mas professor, será que eu preciso conhecer um pouco mais detalhado em relação a hardware também? E por que não? Você não vai fazer a implantação, não é você que vai fazer a instalação de um sistema operacional, de um servidor na sua empresa, provavelmente não seja. Mas por que não você perceber qual é o recurso necessário para fazer uma implantação futura e aí você pode direcionar também, dando a argumentação, dando, né, as diretrizes para a equipe de tecnologia, para que eles possam dimensionar melhor todo o parque computacional. Continuando aqui então no slide, o que é a tecnologia da informação em si, segundo Batista? Todo e qualquer dispositivo. Então, quando a gente fala em hardware, software e principalmente no caso hardware, fala-se em dispositivo que tem a capacidade de tratar dados e informação de forma sistêmica. Ele mesmo pode estar tratando automaticamente ou de forma independente da maneira como ela é aplicada, você pode estar aplicando isso esporadicamente. Opa. Aqui, nesse diagrama, eu gosto de mostrar esse diagrama porque você como gestor, você pode estar pensando em administrar um projeto de implantação do sistema. O que eu preciso? Hardwares, redes, os dados, bancos de dados e tudo mais. Eu estou falando em gerenciamento dos recursos de TI. Será que você vai ser responsável ou pelo menos vai ter que estar acompanhando, monitorando quem está gerenciando os recursos de TI? Você vai participar do processo de melhoria do processo? De um projeto de melhoria do processo? Com certeza. Lembra que a gente falou da sistematização? Pensando lá no sistema de informação, pensando em quando você vai implantar um sistema, você tem que conhecer todo o passo a passo dos processos, dos procedimentos, das tarefas, das atividades. É ali em que você já começa a fazer a melhoria do processo. Para que você faça essa melhoria do processo, é importante que você também comece a dimensionar o que vai ser necessário em termos de computador, de software, de rede, né? Em que momento que eu preciso ter uma integração com o fornecedor, com o cliente, enfim. É nesse momento em que também a equipe da tecnologia da informação vai perceber, a partir do momento que você vai definir ou vai determinar, ou pelo menos vai direcionar, né, dar as diretrizes necessárias para o software que está sendo implantado. Continuando aqui no slide ainda, então, também na questão da segurança, né, garantir que a segurança da informação, ela está lá de forma, eu diria que tudo que está no sistema, eu tenho certeza que não foi alterado. Tudo que eu espero da informação que esteja lá no meu banco de dados, ela vai ser recuperada no momento que realmente eu precisar, através das regras de negócio, através do controle de acesso, né? Tudo isso desempenhado tanto pelo hardware ou pelo software também. E aí quem vai definir tudo isso? São as pessoas. Mais uma vez, eu trago a responsabilidade para quem é da área de gestão, para quem está participando de um processo de implantação de sistema de informação, de um software, de um ERP ou SCM, qualquer aplicativo, qualquer nível de aplicação, seja no nível operacional, gerencial ou estratégico. Estas pessoas devem sim participar desse processo. Ok? Então, o sistema computacional fica assim definido para que você possa ter garantia de que ele vai funcionar bem na sua organização. Vamos para mais uma situação, problema aqui no slide. Mais uma vez, voltando lá na coisa para casa, vamos falar sobre os negócios e os sistemas que podem ser, diria aqui, trabalhado, né, para que ele faça uma implantação mais adequada possível. Abri uma pergunta aqui, pessoal da Bahia. Um abraço aí, pessoal da Bahia. Diz assim, ó, uma pergunta lá. Considerando uma empresa de pequeno porte, é necessário fazer investimento em sistema de informação ou deve esperar que a empresa desenvolva um nível econômico considerável e racional para implantar o sistema? Essa pergunta é muito boa. Eu diria assim,
qual que é realmente a necessidade de controlar alguma coisa, qualquer rotina. Vamos falar em contas a pagar, contas a receber, sistema financeiro? Até que ponto você tem o controle adequado do que você tem para pagar, dos compromissos de pagamento, né, boletos, tanto das despesas fixas, despesas variáveis, enfim, tem uma série de classificações que você pode começar a trabalhar no próprio caderno. Ótimo, a empresa é pequena, não tem problema. Se você está pensando dessa forma, você já está pensando na sistematização. Com certeza você já está dentro do sistema de informação. Ele só não está informatizado, não está em software, em aplicativo, não foi implantado um ERP, mas a sistematização naturalmente vai acontecendo. Então, se você não tem ainda orçamento para fazer essa implementação, esse investimento, pode ser que não é o momento. Mas o recado que eu deixo aqui, pela experiência que a gente vivencia no mercado, é projetar, planejar. Inclusive, num dos encontros a gente vai falar exatamente sobre isso. Um planejamento de quando vai fazer essa implantação. Então, eu posso implantar gradativamente. Se eu não tenho um RP completo, de repente você pode implantar através de softwares de automação de escritório, que são aqueles baseado em planilha, baseado em documentos. No próprio e-mail é possível você fazer um determinado nível de controle para que você possa compartilhar a informação com outras pessoas. Então, é dessa forma que você vai criando, né, um clima organizacional preparando para a sistematização. Então, eu diria assim, qual que é o momento para começar a investir? Investir em conhecimento, sempre. Investir em entendimento dos processos de negócio e das regras de negócio, sempre. E aí, a partir desse momento, você já está preparando a empresa para a implantação. Você já está preparando as pessoas, conforme a gente falou, partes interessadas, não é só você como gestor, mas sim os teus colegas a nível, né, operacional, ou a diretoria, o executivo. A pequena empresa não tem fisicamente, mas existe o papel da estratégia. Se tem duas pessoas trabalhando numa empresa, não significa um tem a parte estratégica, o outro tem a parte operacional. Não. Uma pessoa pode ter a parte operacional e estratégica ao mesmo tempo. Eu só não vou conseguir determinar, né, de forma assim, olha, aqui ele tem a responsabilidade do operacional e o outro não. É a mesma pessoa. Ele vai decidir estrategicamente num determinado momento, por exemplo, a implantação do sistema. Então, é assim que evolui. E é muito bem aí colocado essa pergunta. Vamos continuar aqui para a gente entender exatamente nesse ponto. Quais são os recursos que a gente pode estar priorizando como um empreendedor de coisa para casa, visando aí, inclusive, um nível estratégico, através de um departamento interrelacionado de compra, venda, estoque financeiro. Independente do porte da empresa, se é pequena ou média ou grande empresa, ele tem esses processos interrelacionados. Ele operacionaliza o negócio, que é comprar, vender, estocar e pagar e receber, né? Pagar os compromissos e receber dos clientes. E aí, qual que é a prioridade que a gente vai dar? Exatamente o que eu falei agora há pouco. Vai sempre pensando nos processos de negócio, vai colocando algumas planilhas, com certeza você tem algum app, nem que seja no mobile, no celular, para que você possa fazer um pouco desse controle. E cada área funcional você tem que ir definindo o que é um financeiro, isso tem que ficar bem claro, o que é um estoque, e aí a gente vai segmentando isso para que cada área funcional funcione corretamente e depois faça a integração. E essa integração vai nascendo ao longo do tempo também, de acordo com a operacionalização e as decisões a nível estratégico. E aí fica a dica aqui, né? Você deve então contemplar ações em todas as perspectivas para o sucesso do sistema de informação. Tudo bem? Então fica aqui para a gente fechar
essa situação, problema ainda vai continuar. Mas vamos fazer o Kahoot, nós temos mais 2 perguntas. Se você ainda está conectado, ótimo. Se não está conectado, vamos dar um tempinho para você se conectar. O endereço é kahoot.it, vamos para o slide. kahoot.it, o PIN continua sendo o mesmo, 730541. E vamos ver como é que fica aí o placar daqui para frente. Lembrando que quem está ao vivo está conseguindo jogar. Se você vai acessar essa aula novamente no ambiente virtual, não vai ter acesso a esse jogo. Vamos então para a próxima pergunta. É para complementar. Ó. No nível tal é que os fatos são registrados. Onde que você registra os fatos? Será que na estratégia, na gerência, na operação ou no conhecimento? Muito bem. A participação está bacana, a gente tem pouco tempo para responder essa pergunta. Fique atento, é fácil de responder, a gente tem mais 3 segundos. Muito bem, fico muito feliz, mais contente ainda, né? Porque muita gente aprendeu, já conhece, já sabe que para eu registrar, né? Até está negrito aqui para facilitar a nossa vida, ó. Os fatos são registrados onde? Na operação. No nível operacional é que se faz o registro. Aí, para a gente ver como é que está a situação, opa, Gabriela continua liderando e Mari São Pedro passou aí em segundo. Vamos para a última pergunta, qual que é o tipo de sistema que valida os processos e informação? Estamos falando em validação dos processos, através de relatórios e resumos. Seria o SPT? SAD, SAI ou SIG? Muito fácil também. Acabou o tempo. Mais uma vez, fico mais feliz ainda. Olha só, maioria acertou SIG. Estou vendo aqui que uma boa parte falou do SPT. Mas quando a gente fala em resumos, relatórios, fala em validação do processo, é SIG, é a área intermediária, né? E o SPT fica mais para registro mesmo dos fatos, ok? Vamos ver como é que ficou aqui o pódio. Então fica aqui, opa, houve aí uma inversão, né? Ellen, de Chapecó, não conheço o que seria um PGE, mas fica aí em primeiro lugar. Parabéns aos que participaram, não só pelo pódio, mas pela participação e pelo aprendizado, que provavelmente a gente conseguiu aprender alguma coisa a mais com vocês também. A gente está vendo que vocês estão alinhados, tomando conhecimento dos recursos de sistema de informação gerencial. Muito bem, voltando então, a gente estava aqui no Kahoot e a gente vai agora para o próximo slide, que é continuar a dinâmica da implantação para que Coisa para Casa tenha o sistema adequado. E você vai fazer parte desse processo. Preciso conhecer do hardware, vai ser a primeira coisa a ser instalada no sistema, ou seja, para que os outros aplicativos, né, sejam instalados. E o primeiro sistema a ser instalado é o sistema operacional. Aqui, como exemplo, nós temos o Windows, Linux. Se for no mobile, você já conhece, que é o Android, o iOS, enfim. Redes de computadores. Eu preciso de um Wi-Fi? Provavelmente sim. Eu preciso de rede de conexão com fio? Também. Depende muito da estrutura que você quer montar, da agilidade que você quer trafegar em termos de velocidade, em termos de quantidade de dados, do tamanho do objeto, do dado que você está, né, trabalhando, se é imagem, som, enfim, ou só os dados. Então, dados alfanuméricos, você precisa de uma dimensão diferente quando você precisa trafegar e trocar imagem e som. E assim por diante. Aí, não é você que vai definir muitas vezes, mas em conjunto com a equipe de TI. O seu trabalho fica aqui, em pensar quais são os módulos que provavelmente vão ser implantados. E esses módulos, eles
correspondem às regras de negócio e aos processos de negócio de cada área. Então, vamos pensar numa área funcional aqui como exemplo. Nós temos lá administração de pessoas e folha de pagamento. Tá bem, eu coloquei dessa forma porque parece que seria um módulo só, mas a gente pode estar definindo uma que tem uma rotina mensal, mais relacionada ao pagamento, e aqui em administração de pessoas, em treinamento, avaliação. Esse treinamento é bacana a gente entender que quem participa desse processo não é só no momento em que você é contratado, mas sim continuamente você pode buscar um treinamento ou então sugerir um treinamento ao seu colaborador. E o folha de pagamento vem toda aquela rotina diária, né, de apontamento, de horas trabalhadas ou de produtividade, mas também quanto às férias, quanto aos benefícios que porventura tenha futuramente. Aqui é só um exemplo para você entender que a sua área vai ficar mais restrita a essa, mas é importante que você participe do processo de definição dessa base do parque computacional. Você tem que, né, no caso, pensar desde processos simples quanto os complexos, a nível operacional, gerencial e estratégico, e o serviço de infraestrutura, que é aquele ligado aí à disponibilização dos sistemas mais básicos, que é o sistema operacional e o hardware também. Continuando aqui, o clima organizacional é um dos pontos fundamentais que a gente sempre diz o seguinte, né? Será que a tecnologia passa a ser uma disrupção em um determinado momento? Vou falar num exemplo bem simples. Vamos pensar que a gente hoje está trabalhando lá com teclado e mouse, e isso é comum, mas em alguns monitores você pode usar o touch. Se eu estou convertendo todos os computadores para touchscreen, em algumas pessoas tem lá uma resistência a essa mudança, como é que você vai trabalhar isso? Então, é um exemplo simples, mas você pode começar a perceber que pode ter resistência numa simples mudança dessa. E aí, esses impactos você tem que gerenciar também. Vamos continuar aqui no slide. O impacto, como fazemos, né, numa inovação, algo que muitas vezes a gente nem conhece, mas que é um desejo ou expectativa do cliente. E isso impacta diretamente na participação e colaboração de todas as pessoas, seja ela pequena ou grande. E aí vem o seguinte, né? Como que é a comunicação na mudança de um trabalho? Será que você comunica ou você tem a participação deles antes da mudança propriamente dita? Então, tudo isso faz parte do papel do gestor SIG para que você possa conduzir da melhor forma possível e conquistar os colaboradores, a empresa como um todo, para fazer essa implantação. A estratégia para cada tipo de sistema depende muito tanto do porte como do poder de orçamento, conforme também o pessoal da Bahia falou, né? Mas sempre visando no seguinte, vantagem competitiva. Será que eu vou estar mais preparado futuramente? Se eu tenho esse desejo, então eu tenho que aliar o meu orçamento, meus esforços, para que a gente consiga futuramente, né, criar uma vantagem competitiva através dos sistemas também. E o sistema de informação, a tecnologia da informação, ele proporciona essa diferenciação, essa vantagem, desde que a minha equipe realmente esteja preparada. Então, no primeiro momento é pensar nos negócios, é entender bem, dominar todos os processos e regras de negócio. Aí eu vou caminhando para definição, sistematização, pensando em sistemas de informação e depois a implantação propriamente dita desse sistema em tecnologia da informação, colhendo os resultados suficientes ou então resolvendo soluções ou até mesmo a inovação quando a gente percebe existe aí uma cobrança, uma demanda, né, em relação a essas, a inovação. Então, fica aí para a gente concluir nessa aula aí os conteúdos em relação a sistema de informação, principalmente aí o processo de negócio, qual que é a estratégia de implantação do sistema. Vamos para uma pergunta aqui, pessoal de Rondônia, é isso? Rondônia diz assim, é uma dúvida
Os alunos ficaram em dúvida quanto ao assunto dessa última pergunta, SAD, SPT e SAI. SPT, Sistema de Processamento de Transação. Quando a gente fala transação, significa registrar um único fato. Então, eu estou fazendo a compra desta caneta. Eu vou fazer uma transação de registro da compra da caneta. Isso é uma transação. Aí, essa caneta, né, estava lá no fornecedor, vai chegar para nós. Vamos fazer mais um registro? Mais um registro, está lá no SPT. O SPT é que tem a responsabilidade de registrar mais um fato, mais um evento. É a chegada desta caneta para dar a entrada no estoque. Então, são duas transações. O SPT faz exatamente o registro desses fatos, registro e ocorrência do que vai acontecendo no dia a dia. E aquilo que eu falei, isso tem que ser verídico, tem que ser equivalente ao real. Eu estou registrando exatamente o que está acontecendo. Isso faz com que garanta futuramente uma informação adequada. Falando do SAD. SAD nada mais é do que um sistema de apoio à decisão. Então, o SAD está num nível superior ao do SPT. A partir do momento que eu tenho todos os registros dos fatos, tanto da compra, estoque, venda, e qualquer comportamento que aconteceu a nível operacional, eu tenho uma visão lá no sistema de apoio à decisão. E o sistema de apoio à decisão nada mais é do que ferramentas que direcionado aos critérios de gerenciamento, cada gerente vai estabelecer uma meta, estabelecer critérios de avaliação de comportamento do estoque, como é um caso daquilo que a gente falou do estoque mínimo. Então, o próprio sistema de controle de estoque, que é uma área funcional, ele vai ter um nível transacional e também um nível de apoio à decisão. E é ele que vai falar assim, olha, vamos estabelecer um estoque mínimo para essa caneta. É de 2 unidades? Vamos estabelecer um estoque mínimo do mouse. Quanto? O mouse eu preciso de pelo menos 15 unidades, porque eu vendo mais mouse do que caneta. Enfim, vai depender do quê? Vai depender do comportamento, da análise que a gente tem, que você como estrategista tem, para definir qual que é o estoque mínimo mais adequado para cada produto ou para cada época do ano também. Quando a gente fala em SAI, está um pouco além. Olha, vamos trocar esse mouse. Não está vendendo mais. Quem tem essa visão é o SAI. Por quê? Além das informações externas, eu posso conseguir obter informações externas para comparar qual é o mouse que tenho no mercado, ou então com outros fornecedores, até de outros países, para fornecer um mouse diferenciado. Ok? Vamos lá agora para a gente concluir a nossa aula. No slide, vamos recapitular aqui o sistema de informação e computação, mostrando o seguinte: a diferença entre sistema de informação e tecnologia da informação é que, bem mostrado na figura, ela tem uma visão maior, ela tem uma amplitude maior. E estou abrangendo aqui todas as regras de negócio e processos de negócio, enquanto tecnologia da informação, eu estou informatizando, sistematizando, automatizando ou então colocando em software somente uma parte. Vai ter um momento que esse círculo vai chegando aqui a algo completo, fazendo que todo o sistema de informação seja informatizado. Pelo menos a tendência é essa, mas sempre eu vou ter regras novas, estratégias novas que a tecnologia da informação pode ser que não atenda hoje, mas com a sua perspectiva e a tua projeção, nós vamos buscar tecnologia para que consiga implantar essas ideias novas. Falando um pouco sobre dados e informação, que é um ponto fundamental de qualquer sistema que esteja alimentando ou que esteja recuperando esse dado e informação a nível operacional ou estratégico, falando lá do SPT ou do SAI, do SAD, eu preciso de hardware que garanta que esses dados e informação estejam seguras. Então, só para a gente reforçar, esse slide está mostrando que dado e informação é uma das propriedades, um dos bens mais importantes que tem na organização. E você é o responsável para armazenar, para fazer com que aquele dado realmente fique seguro da forma mais adequada possível. Eu fico por aqui, se tiver qualquer dúvida, a gente fica à disposição, a gente vai estar na aula atividade logo mais.
E lembrando que você tem um fórum, participe do fórum, tem um quiz também, um link para que você faça uma resposta, né, responda lá a algumas perguntas relacionadas ao conteúdo da aula de hoje e que, né, você vai ter mais conhecimento, mais segurança para ser um gestor SIG. É essa expectativa que a gente tem, né, durante aí, os conceitos de sistema de informação gerencial. Um grande abraço.